Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Baracho Tech. O vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas para você otimizar o desempenho da sua RX 6600M. Então eu vou falar desde o drive que você pode estar utilizando nela até algumas configurações que você pode estar fazendo no software Adrenaline. Em especial, como você configurar uma boa curva de fan para a sua placa de vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ative as notificações para o YouTube já te enviar de imediato assim que eu lançar os meus vídeos. E também já deixa aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom pessoal, então essa placa de vídeo RX 6600M, ela foi a primeira GPU que eu adquiri da marca da AMD. A questão é que eu sempre tive GPUs da Nvidia, então eu sempre fiquei um pé atrás aí com as placas de vídeo da AMD, justamente pela questão dos drives e também o alto consumo e alta temperatura das suas GPUs. Porém, eu resolvi adquirir a RX 6600M, que eu vi que era uma placa de vídeo que ela tinha um TDP baixo, o consumo energético baixo, prometia um desempenho muito bom também. Então resolvi estar dando uma chance aí para a AMD e adquirir a RX 6600M. Porém, logo que eu recebi a placa de vídeo, né? Como eu fazia com as placas de vídeo da Nvidia, então eu fui lá, instalei a última versão do drive, fui fazer alguns testes, né? Tive até aquele episódio de tela azul, né? E eu tive outros problemas de travamento também. Então o que eu fiz? Eu peguei, desinstalei, né? E eu recomendo para vocês, toda vez que vocês forem desinstalar um drive, vocês utilizarem o programa DDU, né? Então esse programa você tem que iniciar o computador em modo de segurança. Ele é muito simples, né? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Vocês selecionam a opção aqui da GPU, né? No caso eu tinha que selecionar a GPU da Nvidia para desinstalar os drives da Nvidia, né? E eu coloco a opção de desligar depois da desinstalação. Daí ele vai desligar e quando eu ligar eu instalo a placa da AMD, tá? Então esse é o processo, é bem simples, né? Então toda vez que você for fazer uma reinstalação de drive, eu sugiro que você utilize esse programa. Porém temos outro programa também da AMD, a AMD Cleanup, que você pode estar utilizando para estar removendo os seus drives da AMD. Então se você for fazer teste aí com drives da AMD, você pode estar utilizando também esse programinha para estar removendo esses drives e estar instalando o novo drive, tá? Então voltando, eu fiz essa desinstalação e eu resolvi instalar, né, a versão 22.7.1. Tá? Então eu rodei alguns jogos, também algumas aplicações e também senti algumas quedas, tive alguns crashes também com esse drive, né? Então eu resolvi instalar a outra versão, que é a 22.5.1. Então se vocês olharem aqui no site da AMD, esse é o último drive recomendado pela AMD para RX 6600M e todas as outras placas de vídeo aí da linha 6000, né? Porque esse drive ele tem aquela certificação WHQL, é uma certificação feita pela Microsoft que promete ter mais estabilidade, né, com a utilização desse drive. Então desde que eu instalei o 22.5.1, eu não tive mais nenhum problema de travamento, né? Tá rodando o sistema bem liso, eu não tive mais nenhuma queda, né? Os jogos aí estão rodando muito bem. Então esse drive ele é o recomendado e eu acabei ficando com ele. Bom, eu resolvi estar pesquisando toda essa questão dos drives, né, após um comentário que teve no meu último vídeo da RX 6600M, né? Então eu vou deixar aqui o canal, né? Esse rapaz aqui ele fez um vídeo muito interessante. Se vocês quiserem se aprofundar, ele, né, fez vários testes com os outros drives da AMD, né? Então ele explica aí também que esses drives, né, o 22.7.1 para cima, eles têm uma otimização para as aplicações que utilizam o OpenGL, né? Então no caso os jogos aí se favorecem disso, né? Ele deu o exemplo aí do Minecraft, que tem um aumento muito grande aí de FPS. Porém, em contrapartida, a parte de streams, né, em gravação de jogos, teve uma queda de FPS de desempenho, né? Então ele fez o teste aí com o OBS e viu que esses drives aí eles têm instabilidade, né, quando se fala
da questão de stream. Então vai a critério de cada um. Se vocês quiserem testar os outros drives, às vezes pode ser que para você funcione, não tenha nenhum problema, né? Eu testei, não gostei e resolvi ficar com o 22.5.1, tá bom? Bom, também tem alguns outros recursos, né, que também são controversos, né? Algumas pessoas falam que ajudam e outras pessoas falam que atrapalham, que vocês podem estar habilitando ou desabilitando, né? Então a gente tem o AMD Crash Defender, né? Ele é um recurso que já vem habilitado e ele serve justamente para encerrar uma aplicação antes que ele trave, né? Quando ele vê que tem alguma instabilidade no sistema, né? Porém, alguns relatos as pessoas falam que esse programa mesmo, essa aplicação, ela mesmo causa instabilidade e causa esses crashes, né? Então tem pessoas que relataram que depois que desabilitaram esse AMD Crash Defender não tiveram problemas também, né? Porém, eu não deixei desabilitado porque a partir do momento que eu instalei a versão 22.5.1 eu não tive mais nenhum problema de crash, né? Nenhum travamento. Então eu resolvi deixar habilitado. Bom, então tem outro recurso que a gente pode estar habilitando também, que é o Resizable Bar, né? E pela AMD ele é chamado de SAN. Bom, então esse recurso a gente tem disponível nas placas-mães da série 500, né? As B450 também atualmente tem esse suporte. Aqui na minha placa-mãe, para ativar ele é muito fácil. Logo no início aqui da BIOS a gente tem uma opção aqui na parte superior, né? Resizable Bar. Você ativa essa opção e já vai estar funcionando esse recurso. Depois que você ativou esse recurso aqui na BIOS, você pode estar entrando no software da AMD e você pode desativar e ativar ele, né? Lá no software da AMD, eu vou mostrar aqui, ele está aparecendo como SAN, tá? Então aqui você vai em ajustes, você pode ativar ou desativar a opção do Resizable Bar, né? Então a gente tem relatos de jogos aí que se favorecem desse recurso, né, que tem um expressivo aumento de FPS, porém também temos relatos que aumentou muito a instabilidade, né, nos jogos, né, o frame time ele oscila mais, tem mais quedas, né, e acaba prejudicando aí o desempenho do jogo, né? Então você aumenta o FPS, porém diminui a instabilidade do jogo, né? Então a gente tem que ver, fazer o teste, né, e ver se compensa estar utilizando ou não, tá? Então é um recurso que pode otimizar o desempenho também, como pode estar atrapalhando. Bom, então esse recurso ele ainda está sendo aprimorado, né? Ele não está muito otimizado para a maioria dos jogos, para a maioria das aplicações. Então ele é um recurso que vale você testar. Porém, se você notar algum problema, você pode ir lá desabilitar, né? Você pode desabilitar diretamente aqui no software da AMD, tá bom? Bom, agora outro recurso interessante que eu quero trazer para vocês é a questão do controle, né, da curva de fãs, né, da sua placa de vídeo. A RX 6600M é uma placa de vídeo bem mais fria, né, do que a grande maioria, principalmente das placas de vídeo da AMD, né? Porém, em alguns jogos eu notei, né, principalmente jogos mais pesados como God of War e Assassin's Creed Valhalla, eu notei um aumento de temperatura acima dos 70 graus. Então na maioria dos jogos, na maioria das aplicações, vocês vão ver que ele fica na faixa dos 60 graus, né, a placa de vídeo. E teve esses jogos aí que aumentou e chegou na faixa dos 70 e poucos graus. Então assim, a gente ainda não chegou no verão, né, a gente está na primavera, então a temperatura está mais amena, né, então a placa de vídeo ela está passando dos 70 graus. Pode ser que numa temperatura aí do verão, ela chegue aí beirando os 80 ou até mais, né. Bom, então é interessante você saber estar configurando corretamente a curva de fã da sua placa de vídeo para você conseguir deixar a temperatura mais baixa e prolongar a vida útil da sua placa de vídeo, tá? Então, se você trabalha com as temperaturas muito altas da placa de vídeo, você pode vir a ter um problema de solda fria, né? Que você vai ter um gasto grande para estar fazendo um rebalem, né? E é importante você estar preservando a sua placa de vídeo com um simples ajuste de fã, né? Aqui a gente tem duas formas de ajustar a fã. Eu vou mostrar aqui. A gente tem a porcentagem, né, que você coloca como porcentagem limite, e também tem aquele ajuste mais manual que você pode estar deixando de acordo com a temperatura. Você deixa uma rotação específica. Então assim, porém eu fiz o ajuste aqui pelos gráficos, né, e eu não consegui deixar a ventoinha abaixo de 80%, né, aqui pelo gráfico. Então toda vez que eu abrir aqui o God of War, o outro jogo pesado, ele já
ia para 80%, né? Para tentar manter a temperatura, porém o ruído fica muito alto, né? Então eu resolvi fazer o ajuste aqui por cima, né? A gente tem a porcentagem limite que você pode colocar, né? Então ele vai chegar naquela porcentagem que você quer, que é a porcentagem que você quer ajustar de acordo com o ruído, né? Porque às vezes você tá fazendo uma gravação e você não quer um ruído muito alto, então você vai lá, deixa lá na porcentagem que você quer e fica um ajuste muito mais simples, né? E o interessante é que você pode gravar esses ajustes, né? Pode deixar o ajuste geral para todas as aplicações ou também personalizar de acordo com o jogo que você vai utilizar, né? Então no caso, que nem eu falei, o God of War é um jogo mais pesado que eu necessito de uma refrigeração maior. Então eu já deixo aqui 70% de rotação para o God of War, né? Um jogo mais leve eu já deixo no automático. No automático ele chega no máximo a 60%. No caso do God of War, quando chega a 60%, a temperatura ela dispara para mais de 70 graus. Ela fica em 72, às vezes 74, né? E com a ventoinha em 70%, eu consigo baixar e deixar na faixa aí dos 60 graus, que é a minha temperatura alvo. Então assim, vocês podem fazer a sua escolha, vocês podem deixar a temperatura alvo lá, quero 65 graus, quero 60, né? E vocês vão ajustando ali a porcentagem da ventoinha, e de acordo também com o ruído ali que não te incomode, né, para o que você está fazendo também, ou até o próprio barulho lá que possa estar incomodando vocês. Então é bem interessante que você pode salvar essas configurações tanto, né, personalizada para cada jogo, ou também deixar uma configuração apenas, né, e você salva no computador. Caso ele desconfigure, você só abrir ali, ele já vai recuperar essa configuração. Bom pessoal, então eu vou estar testando mais essa placa de vídeo, eu tendo mais alguma informação, mais alguma dica, eu vou estar trazendo aqui para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo todo mundo. E também deixa aqui, se você tem a RX 6600M, deixa aqui qual é a versão do drive que você utiliza, qual a versão que você está utilizando que está dando mais certo, que a gente vai estar trocando essas informações, essas experiências, né? Que para mim, como eu falei, é uma novidade, né? Esse mundo da placa de vídeo aí da AMD. Eu já estava acostumado só com a NVIDIA e apesar desses problemas aí de drives, né, é uma placa de vídeo que eu estou gostando, né, estou gostando muito do desempenho dela e em breve eu vou estar trazendo os testes em jogos, né, os testes em vários jogos aí que eu estou testando ainda e eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Então por isso já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber de imediato assim que eu lançar os meus vídeos e também deixa aquele like para fortalecer, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, para estar ajudando o nosso trabalho e estar incentivando a estar trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Broken heart that was already shattered, holding on.